neste final de semana. Pelo menos 3 pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito, provavelmente provocados pela mistura de álcool e volante, o que leva as pessoas a dirigirem embriagadas, mesmo correndo risco. Psiquiatra e gestor de saúde mental e coordenador do Centro de Promoção da Vida e Prevenção ao Suicídio do Sistema de Saúde Mãe de Deus, Ricardo Nogueira. Na verdade, o que está colocado aí é uma atitude que a gente chama de para-suicídio. Na verdade, as pessoas às vezes não têm coragem de acabarem com a sua vida, mas elas estão tanto quanto desiludidas, deprimidas, e usam o álcool, principalmente, como uma droga que dá coragem para elas tomarem atitudes impulsivas, agressivas e radicais. Então nós notamos que muitos desses acidentes, eles são chamados para-suicídios, ou suicídios indiretos. Então a gente tem visto muito nesses acidentes pessoas que entram debaixo de carretas, por exemplo, por trás, ou que vão numa estrada, saem da estrada e batem num obstáculo, numa árvore, ou numa mureta, ou numa pilastra. E na maioria das vezes estão drogadas com álcool ou outras drogas. E quando a gente vai ver a história dessas pessoas, nós vamos ver, ou elas têm às vezes uma doença grave, que não falavam com as outras pessoas e resolvem dar cabo à sua vida, ou estavam numa situação econômica e financeira difícil, ou estavam numa situação pessoal e afetiva complicada, num processo de separação, de litígio, ou desemprego, ou seja, estavam numa situação difícil. Mas elas fazem isso conscientemente ou inconscientemente? Na verdade, é uma questão inconsciente, mas que a droga... Porque, na verdade, é o seguinte, a grande maioria das pessoas tem pensamento e ideação suicida, mas não tem coragem de cometer o ato. Então, quando se drogam ou se embriagam, aí as pessoas ficam encorajadas. Por quê? Porque o álcool, ele aumenta a impulsividade e aumenta a agressividade. O álcool e as drogas em geral, as substâncias psicoativas, sendo que o álcool é a droga mais usada. Mas é que as pessoas que vão numa festa com os amigos e bebem, acabam bebendo, estão ali numa festa, música, enfim, acabam bebendo mais do que a conta. Essas pessoas também podem ser enquadradas num caso como esse? Dentro de um ou simplesmente dentro de um percentual. Porque a maioria das pessoas que bebem pouco, ou bebem e não dirigem, pede para alguém dirigir no lugar delas, né? Então o percentual dos acidentes com morte é que, na verdade, a raiz da violência ela é única. As mortes por causas externas são os homicídios, os suicídios e os acidentes de trânsito, né? Então tudo isso tem uma raiz única, que é a violência, né? Então nós estamos todas associadas. Sim, mas essas pessoas então não necessariamente são suicidas. Não, elas têm alguns sintomas que nós chamamos de para-suicida. Eu vou te dar um exemplo. Os jovens, principalmente, os jovens, eles têm atitudes de correrem mais riscos, né? Eles são menos cuidadosos que as pessoas adultas e do que os idosos, não é? Porque quanto mais jovem a pessoa é, mais desafios gosta de correr, fazem pegas, fazem corrida. A pessoa adulta e mais velha, ela já é mais precavida, ela é mais cuidadosa. Entre os jovens é muito comum de ocorrer esse tipo de atitude, que são condutas, muitas vezes, que caracterizam a depressão juvenil. Porque o jovem ele não suporta a tristeza, ele não suporta ficar deprimido. Então o que ele faz? Ele transforma aquela sua depressão num ato antissocial, num ato comportamental anormal. Então ele fica agressivo, ele briga, ele vai para o jogo de futebol para brigar com as outras torcidas, por exemplo, ele faz esportes radicais que têm riscos, não é?
Por quê? Porque ele fica desafiando a própria morte. Isso é uma coisa que não é normal, mas que é comum e até certo ponto é aceita. Né? Nós aceitamos. Fica tentando testar os seus limites. Exatamente, e correndo risco de vida. Tu vai ver que aí tu vai ficando mais maduro, mais adulto e depois idoso. Aí o idoso, esse não quer nem pensar em correr riscos, né? Agora o jovem, ele é impulsivo pela sua própria natureza, porque aí existe uma associação dos hormônios, né, que levam à impulsividade e agressividade, associada às substâncias psicoativas, principalmente o álcool, né, e as outras drogas. Isso tudo somado dá esse coquetel que a gente poderia até dizer que às vezes até mortífero, né? Então as pessoas acabam se tornando imprudentes, mais imprudentes. Exatamente, que é uma coisa característica do jovem, do adolescente, né? E infelizmente, por exemplo, Porto Alegre é a cidade do Brasil que tem a maior incidência de suicídio entre os jovens na faixa etária dos 14 aos 29 anos. E o que é pior, cada vez mais crescente e cada vez em faixa etária menor. Nós já estamos tendo jovens com idade mais baixa do que essa, com 13, com 12. Já temos também jovens com 10 anos de idade fazendo uso de drogas, né? Drogas pesadas, inclusive o próprio crack. Isso nos chama muito a atenção. Porto Alegre e Curitiba são as duas cidades com a maior incidência de suicídio em jovens. Psiquiatra Ricardo Nogueira, para nós encerrarmos, quantos suicídios são registrados em Porto Alegre por ano? Existe 100 suicídios, uma média de 100 suicídios. É a capital brasileira que tem a maior incidência. E o Rio Grande do Sul era, até 2 anos atrás, o estado que tinha a maior incidência de suicídio no Brasil. Nós temos entre as 20 cidades com os maiores índices de suicídio do Brasil, 10 estão no Rio Grande do Sul. Sendo que algumas, como Venâncio Aires, por exemplo, são as cidades campeãs no número de suicídio no Brasil. E Porto Alegre, lamentavelmente, ainda continua sendo a capital brasileira com a maior incidência. Mas nós já temos programas de treinamentos e capacitações que foram feitos no interior do estado e que conseguiu reduzir nos últimos 2 anos em 11% o número de suicídios, inclusive com a prevenção ao álcool e droga e as atitudes e condutas antissociais e as doenças como a depressão, o próprio alcoolismo, a drogadição. Então nós conseguimos reduzir em 11%. E agora o Rio Grande do Sul já não é mais o primeiro lugar, agora passou para ser segundo, primeiro é Roraima. Então pretendemos, junto com a Secretaria de Saúde aqui do município de Porto Alegre, já começamos a fazer esses treinamentos nas emergências e nos centros de atenção psicossociais, para que os técnicos sejam capacitados, treinados e sensibilizados para essa questão. Porque as pessoas não se apresentam como suicidas, elas se apresentam como deprimidas, com distúrbios de conduta, com o alcoolismo, com a drogadição. Então a gente tem que se dar conta que por trás disso tem um risco de vida iminente. Tá certo, então. Nós já temos até assunto para mais uma entrevista, né? Muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Boa noite. Boa noite.